Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Afinal, o que é filosofia? Mário Ariel Gonzalez Porta. Primeiros elementos para uma resposta. Introdução. A maneira de compreender o ensino e a aprendizagem da filosofia está relacionada à fixação de um modo filosófico de pensar. Os aspectos fundamentais desse modo de pensar dependem, por sua vez, de como a filosofia é entendida. Então, afinal de contas, o que é filosofia? Se partirmos da premissa de que o problema é um elemento essencial da atividade filosófica, as próximas perguntas são: 1. Por que ele ocupa um lugar tão central no pensamento filosófico? Por que fazer perguntas é, para a filosofia, e particularmente para o seu desenvolvimento, mais importante, ou pelo menos tão importante quanto, do que respondê-las? 2. Existe algo que caracterize os problemas filosóficos enquanto tais, algum traço inerente a eles? 3. Por que os problemas filosóficos não são simplesmente dados? Por que é necessário que sejam construídos? A filosofia nada mais é do que a realização plena da racionalidade. Uma razão que não culmina em filosofia é uma razão incompleta. Um discurso filosófico irracional é uma contradição em termos. Mas, afinal, o que é racionalidade? O conceito de racionalidade. Se a filosofia é, em sua origem, um discurso racional, é fundamental definir em que consiste essa racionalidade. É evidente que a questão proposta não pode ser tratada de maneira séria em poucas linhas. O que podemos fazer, no contexto atual, é apenas destacar alguns pontos de relevância prioritária. Discurso ou pensamento racional não é sinônimo de discurso ou pensamento lógico. A razão certamente não se opõe à lógica, nem entra em conflito com ela, mas tampouco se identifica completamente com ela. A lógica explicita as leis da razão, mas não a esgota, nem consegue reduzi-la a um conjunto de regras. Diante de qualquer regra, a razão permanece além. Ela não pode ser mecânica. Todo algoritmo, na medida em que desenvolve consequências a partir de pressupostos dados, não passa de um procedimento técnico. Racionalidade é esclarecimento. O discurso racional é esclarecedor. Ele contém em si um movimento em direção ao esclarecimento. Razão significa transparência, e a presença do obscuro só pode ser razoavelmente indicada a partir do limite dessa transparência. Aquele que apela ao obscuro para limitar a arrogância da razão demonstra a própria arrogância em sua pretensão implícita de ser capaz de alcançar o limite da transparência. Seu dogmatismo não é de modo algum menor do que aquele do qual acusa seu oponente. Ele apenas substitui um absoluto por outro, ou seja, o absoluto da razão pelo absoluto da não-razão, sem, no entanto, assumir de maneira consequente o ponto de vista da finitude e sua imanência constitutiva. Pretender alcançar o limite da razão não é outra coisa senão uma forma rancorosa de negar a própria finitude. A aspiração à transparência só faz sentido como ideia na acepção kantiana. Um ser finito é sempre uma realização parcial da racionalidade. Racionalidade é intersubjetividade. A intersubjetividade não é um atributo da razão, mas um elemento integrante de seu conceito. Um discurso racional que não seja, em princípio, intersubjetivo e, da mesma forma, um discurso intersubjetivo que não seja, em princípio, racional, é uma contradição em termos. Agora, se a racionalidade implica intersubjetividade, um discurso intersubjetivo é, em seu limite ideal, estritamente universal, tonto de. Racionalidade é reflexividade. Reflexividade é uma qualidade primária da razão. Discurso racional, diferentemente de discurso algorítmico ou intrassistêmico, é discurso reflexivo. A função esclarecedora da razão exige explicitar e tematizar todo o pressuposto.
o que implica um princípio de reflexividade radical que inclui a própria autorreflexão. Filosofia e esclarecimento. A filosofia é um esforço para pensar com clareza, para iluminar o que está na penumbra. O que distingue o filósofo da maioria das pessoas não é que ele pensa mais ou coisas diferentes, nem que pensa de um modo especial, mas sim que ele pensa de forma mais clara. Essa clareza não é um presente dos deuses, mas o resultado de um árduo trabalho intelectual. O filósofo alcança essa clareza porque aprendeu a pensar de maneira disciplinada e precisa. Se a clareza é o objetivo, a diferenciação e a delimitação são os instrumentos para alcançá-la. Pensar racionalmente é, em grande parte, separar, distinguir e diferenciar. Como a filosofia é um discurso esclarecedor, a clareza não é apenas uma qualidade desejável, mas uma parte essencial de seu próprio significado. Uma filosofia vaga ou nebulosa é simplesmente uma filosofia de baixa qualidade. Um discurso confuso não é profundo, é apenas confuso. A confusão e a vagueza só podem ser admitidas como um estágio inicial no caminho em direção a uma transparência ainda a ser alcançada. Profundidade significa transparência. O niilismo conceitual, o vazio elegante, o impressionismo imagético, o apelo sinestésico, o malabarismo estetizante ou simplesmente o vazio, nada disso é filosofia. Onde há verdadeira filosofia e não apenas modismos culturais de feuilleton, o conteúdo está presente, assim como a necessidade de sua clarificação. A tarefa de esclarecer não é exclusiva da epistemologia, da lógica ou da análise da linguagem, mas é inerente à filosofia em si. Ela é própria também da estética e da teoria política. O discurso filosófico sobre arte não é artístico, nem o discurso filosófico sobre política é político. Ambos são filosóficos. A arte e a política são seus objetos, não seus meios. Filosofia e intersubjetividade. A filosofia é, por natureza, compreensível. Ela não exige intuições especiais, habilidades extraordinárias ou uma inteligência excepcional. Todo ser humano, enquanto ser racional, pode compreender o discurso filosófico se tiver os pressupostos necessários para isso, ou, pelo menos, a paciência necessária para adquiri-los. A intersubjetividade fundamental do pensamento filosófico está presente não apenas no seu resultado, mas também em seu processo de construção. Ao contrário do que se costuma acreditar, o pensamento filosófico é uma atividade coletiva, não individual. A filosofia é uma forma de praxis essencialmente social. Filosofia e algoritmo. A filosofia não é um discurso exclusivamente inferencial, nem meramente algorítmico. Reduzir a racionalidade ao lógico torna a filosofia tão semelhante a outros modos de pensar que arrisca fazê-la perder sua particularidade. Todo tipo de racionalidade não filosófica carrega algo de inercial. Ela aplica a razão. Na filosofia, ao contrário, a razão não é simplesmente aplicada, ela é construída. Não há nada superior a ela. Filosofia e reflexividade. Por ser um discurso essencialmente reflexivo, a filosofia representa a encarnação radical da razão. Costuma-se dizer que filosofar é pensar sem pressupostos. No entanto, essa afirmação é, em sua essência, falsa, embora contenha um núcleo de verdade. Há boas razões para acreditar que pensar sem pressupostos é impossível, e que nem mesmo a filosofia consegue isso. Contudo, o que é certo é que o pensamento filosófico tem uma relação única com a ideia de pressupostos. Grande parte de sua tarefa é torná-los explícitos. Pode-se dizer que a filosofia não ilumina o que está à nossa frente, mas sim o que está por trás de nós. Nossas crenças mais fundamentais são, ao mesmo tempo, as mais difíceis de tornar explícitas. A dificuldade específica da compreensão da filosofia
que paradoxalmente reside em grande parte na extrema simplicidade de seu modo de pensar, começa com o reconhecimento de que seus problemas são de fato genuínos. O modo filosófico de pensar é tão difícil justamente por ser tão simples. De certo modo, o filósofo se ocupa em explicitar o óbvio. Na medida em que ele descobre o pressuposto como tal, ele tematiza e problematiza o óbvio, revelando que nele se esconde uma dificuldade. Agora, se a filosofia é a explicitação do óbvio, ela certamente não é uma coleção de trivialidades. A conscientização do óbvio está nos antípodas de qualquer ingenuidade. A essencialidade do problema na filosofia não é apenas um fato a ser constatado, mas sim uma necessidade que enraiza na própria natureza do que a filosofia é. Essa necessidade é consequência do caráter primordialmente reflexivo do discurso filosófico. Se a existência de um problema é a condição mínima para filosofar, nem todo problema faz um grande filósofo. Quanto à relevância de um problema, há algo semelhante a critérios objetivos. Os grandes filósofos são aqueles que trazem à tona problemas decisivos onde antes não se percebia nenhum. A explicitação de pressupostos realizada pela filosofia consuma a reflexividade radical inerente à razão, sendo através desta que ela constitui seus problemas. O pensamento filosófico é originalmente reflexivo. O filósofo jamais perde de vista o mundo. Contudo, isso é diferente de refazer constantemente a filosofia a partir de uma consideração direta ou de ignorar que o mundo só é dado ao pensamento como objeto a ser refletido. Por esse motivo, e por derivar da reflexão, o problema filosófico não é simplesmente dado, mas deve ser construído. A explicitação de pressupostos, não apenas da tese, mas também do problema anterior, é o que leva ao novo problema. Descartes modifica o conceito aristotélico de substância. Uma vez estabelecido seu novo conceito, ele se pergunta se as substâncias presentes no mundo foi abordada por vários filósofos ao longo do tempo, começando com Descartes, que afirmou a existência de duas substâncias absolutamente distintas, alma e corpo. Isso gerou a complexa questão de como essas duas substâncias se relacionam. Tentativas de superar essa dificuldade levaram a várias propostas. Spinoza, radicalizando o conceito cartesiano, sugeriu que há apenas uma substância, com a alma e o corpo sendo apenas dois de seus muitos atributos. Malebranche propôs que Deus recria o mundo a cada instante, estabelecendo diretamente as relações entre substâncias. Leibniz, por sua vez, argumentou que há uma harmonia pré-estabelecida entre as substâncias. Berkeley declarou que existe apenas uma substância, o espírito, e Lemaitre afirmou que apenas o corpo é substância. Retrospectivamente, vemos que esse movimento filosófico é uma exploração sistemática das possíveis soluções para as dificuldades do dualismo cartesiano. Em cada caso, a nova teoria não apenas se opõe à anterior, mas também revisa o próprio conceito de substância, cuja validade, no entanto, não é questionada. O passo decisivo veio com Hume, que, em vez de oferecer uma nova resposta ao problema da ligação entre substâncias, questionou a própria legitimidade do conceito de substância. Ele sugeriu que, em vez de corrigir o conceito, deveríamos abandoná-lo. Com Hume, a questão da relação entre alma e corpo deixou de ser metafísico-ontológica, passando a se referir exclusivamente aos fenômenos. Contudo, mesmo rejeitando o conceito de substância, físico e psíquico ainda parecem incomensuráveis. Brentano, por exemplo, afirmou a especificidade irredutível dos fenômenos físicos e psíquicos, independentemente de seu status como substâncias. Assim, a dificuldade de explicar a relação entre eles persiste. No entanto, se partirmos da inspiração spinozista e considerarmos a unidade do físico e do psíquico como fenômenos, essa dificuldade parece mais superável. Filósofos como Mach,
Nathorp, Scheller e Cassirer exploraram essa direção. Mas será que finalmente alcançamos uma solução definitiva para o problema? De modo algum. Na realidade, apenas reformulamos a dificuldade básica do monismo. Não a união do diverso, mas a divisão do homogêneo. Se começarmos com uma unidade primitiva, os problemas não desaparecem. Eles se deslocam para explicar como, a partir do mesmo, surge o outro. Na filosofia, nunca chega o momento de dizer "e viveram felizes para sempre". O trabalho reflexivo nunca encontra redenção. A filosofia, por sua própria natureza, é um esforço racional que leva à tomada de consciência e, por isso, é inerentemente libertadora. Ao contrário de outras práticas que podem impor novos limites ou restrições, a filosofia busca liberar o pensamento, proporcionando uma verdadeira emancipação intelectual. Em uma cultura ou sistema educacional que não valoriza a filosofia, mas ainda assim prega o espírito crítico, há uma clara incoerência. A filosofia desempenha uma função imprescindível na cultura e, consequentemente, na sociedade. Alguém precisa assumir esse papel, pois a filosofia é fundamental para a manutenção e desenvolvimento do pensamento crítico e racional. Se não quisermos chamar essa função de filosofia, podemos dar-lhe outro nome, mas a necessidade fundamental dela permanece inalterada. No entanto, quando os filósofos abandonam sua tarefa e deixam de ser os guardiões da racionalidade, a filosofia perde sua função social e sua legitimação como um elemento necessário e insubstituível da cultura. Isso mostra a importância crucial da filosofia para o progresso e a sustentação de uma sociedade verdadeiramente consciente e crítica. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.